Fórum das Entidades contesta o laudo da Transerp no Ministério Público. O documento que mostra o impacto das vibrações do terminal de ônibus na Catedral tem várias incorreções. As entidades de Ribeirão recorreram ao Ministério Público essa semana para contestar o estudo contratado pela Transerp para verificar o impacto causado pelos ônibus urbanos em frente à Catedral. O contralaudo traz fotos, gráficos, cálculos e todos os dados necessários para traçar um raio-x mais profundo dos detalhes da igreja, sua constituição, fundamentos e o terreno na qual está alicerçada. O documento rebate a falta de medições internas, o curto espaço de tempo da pesquisa, as amostras colhidas fora de horário de pico e até as técnicas instrumentais empregadas. Foi um laudo feito muito rápido, apenas em 3 dias, e um desses dias ainda foi fechado o trânsito. Então ficou bastante prejudicado nesse sentido. A gente propõe que seja feito um outro laudo mais profundo. A FERP buscou ajuda de especialistas em engenharia de solo para provar as incorreções. Não fizeram exatamente aquilo que era necessário, medições internas, com colocação de sensores e geofones, tanto na base dos pilares que estão sendo atingidos, como nas partes superiores da igreja, exatamente onde está acontecendo as fissuras e trincas que estão se agravando com o tempo. O vice-presidente do Comur, Conselho Municipal de Urbanismo, ainda explica que se Ribeirão Preto levasse a sério a cultura e a história da cidade, este projeto, que visa a construção do terminal de ônibus na Catedral, nem teria sido cogitado. Pelo contrário, até a passagem dos coletivos seria extinta. Seria até possível pedir-se o fechamento dessa rua, uma vez que ela não existia quando da locação da Catedral no terreno original. Não existia a Rua Florencio de Abreu. No meio dessa discussão tem um detalhe que não pode ser esquecido. A Catedral tem um processo de tombamento iniciado há alguns anos. Por alguns equívocos na legislação, o processo chegou a caducar, mas uma recente decisão do Tribunal de Justiça anula os efeitos da caducidade e volta a ter vigor. Outro fato é que a Praça da Bandeira já é patrimônio tombado. Nenhuma mudança pode ser feita aqui se não for autorizada pelo CONPAC, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Qualquer intervenção não autorizada em bem histórico, ainda que não tombado, por força de legislação federal, é punido com 3 anos de prisão e é crime inafiançável. Pode, inclusive, acarretar improbidade administrativa dos envolvidos nessa obra, caso a prefeitura inicie algum trabalho sem as devidas autorizações do CONPAC. A igreja, que faz parte da história, já está ameaçada. Ela não está sob risco de desabamento nesse momento, mas é visível a progressão dessas rachaduras, que está começando pelo recalque na região da torre, que é justamente a área voltada para a Rua Florencio de Abreu. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A administração informou que irá tomar uma decisão técnica com relação à implantação da Estação Catedral. Portanto, aguarda um posicionamento do CONDEFAT. Esta decisão não pode ser nem política e nem religiosa e deve beneficiar toda a população. Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pusti, vamos conversar agora com o representante do FERP, Guilherme Feitosa. Guilherme, o laudo da Transerp cometeu erros de avaliação que foram contestados pelo Fórum das Entidades de Ribeirão. Boa tarde. Boa tarde. O primeiro, nós tivemos um cuidado muito grande em reunir técnicos e engenheiros para poder fazer uma avaliação sobre esse laudo da empresa contratada pela Transerp. E foi observado diversos pontos que divergem do que deveria ter sido feito para poder ter um laudo altamente confiável. O tempo de prospecção de dados é o primeiro ponto a ser muito bem observado. Foi num período muito curto as análises feitas no entorno da catedral com relação às vibrações. Outro ponto crítico é não terem sido feitos pontos de medições dentro da própria catedral. Outro ponto é a questão de não ter tido a análise do subsolo do entorno. Então são diversos, a gente poderia ficar falando sobre mais, são diversos os pontos que ficaram ali deficitários no laudo da empresa contratada. A prefeita Darcy Vera insiste que a estação deve ser construída na praça em frente à catedral. A disputa vai ser longa?
A gente torce para que não seja longa, para que o bom senso prevaleça, porque ali já está claro que a sociedade não gostaria que fosse feito ali esse terminal. Houve uma demonstração muito forte da própria Câmara, onde foi aprovado a não construção daquele terminal com o voto de todos os vereadores da nossa Câmara. Todas as entidades hoje envolvidas nesse assunto também vão nesse mesmo sentido, então realmente não dá para entender a lógica da nossa prefeita em insistir na construção desse terminal em frente à Catedral. Afinal, a quem interessa o terminal na Praça da Catedral? Aí a pergunta que a gente se faz há muito tempo e não cala, né? Quem que é o grande interessante? Será que estão querendo botar um bode na sala ou tirar a atenção de algum outro assunto e ficar nessa discussão? Realmente a gente não sabe o que está acontecendo, não consegue identificar. É uma curiosidade que a população de Ribeirão Preto todo pergunta: por que nós vamos construir algo em frente à Catedral, prejudicando o patrimônio público da nossa cidade? Esta luta pode acabar na justiça? Não tem dúvida, a gente tem um constante contato com a promotoria, estamos preparados para isso e vamos às últimas consequências se a prefeitura insistir em construir ali um terminal. Existem outros locais onde seria mais propício, um terminal mais adequado e atendendo de uma forma muito mais satisfatória e adequada à população. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci.